Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor? Como eu disse no vídeo anterior, tô voltando aqui para continuar falando sobre as 10 pragas do Egito. Para você que está chegando agora e pegou este vídeo, exclusivamente este vídeo, eu vou falar sobre da sexta até a 10ª praga do Egito. Mas no vídeo anterior eu falei da primeira até a 5ª praga, porque são extensas, são longas, e eu estou lendo com vocês a palavra de Deus mesmo, que diz a palavra, não é historinha de novela que acontece aí, tá bom? Tô falando exatamente para vocês o que acontece nas pragas do Egito. Então, como o vídeo ia ficar muito longo, já pensou 5 horas de vídeo para ficar assistindo, ninguém aguenta. Então eu já fiz a primeira parte, assista a primeira parte, que é a praga de 1 a 5. E agora nós vamos conhecer as pragas de 6 a 10, ok? Para quem não conhece, vai conhecer comigo. Para quem já conhece, relembre, pega a sua Bíblia, lê junto comigo, conheça a palavra de Deus. Porque Deus diz, o meu povo erra e peca por falta de conhecimento. Então conheça a palavra de Deus para que ninguém vos engane, ok? Vamos lá, continuando? Então agora nós vamos para a 6ª praga. E a 6ª praga é úlcera nos egípcios. Nós estamos agora em Êxodo, capítulo 9, versículo de 8 a 12, a 6ª praga. Versículo 8. E disse então o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno. Vai lá no forno e enche de cinza na tua mão. E Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Pega a cinza e ó, sopra. Joga diante do Faraó, espalha tudo. 9, versículo. E tornar-se-á em pó úmido sobre toda a terra do Egito. É uma cinza. Cinza é o que? Seco, ressecadíssimo. Vai se tornar num pó úmido diante de toda a terra do Egito. E se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens, no gado e por toda a terra do Egito. Essa praga também vai ter lá na época do anticristo. Mas vai pegar só em quem tem a marca da besta, né? 10 é o versículo de Êxodo 9. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. 11. De maneira que os magos, no vídeo anterior eu falei que os magos faziam tudo igual Moisés fazia, mas tinha coisa que eles nem conseguiram copiar. E aqui está dizendo também, de maneira que os magos, eles não podiam parar diante de Moisés, não conseguiam nem ficar de pé, por causa da sarna, porque havia sarna também nos magos e em todos os egípcios. Não tinha como evitar, não tinha magia humana, macumba nenhuma que quebrava o que Deus estava fazendo. Eita, Deus poderoso, ele disse o quê? Eu sou o que sou, eu sou Deus, eu sou. Esse é o nosso Deus. Versículo 11, eles não conseguiam ficar de pé nem diante de Moisés. Versículo 12, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, mesmo lá todo cheio de praga, de chaga, cheio de sarna, aquilo devia coçar pra caramba, imagina sarna no corpo inteiro, e depois ainda virava um furúnculo, aquilo explodia, meu Deus. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Nas pragas anteriores eu relatei para vocês que Deus falou assim, não vou... o povo daqui não vai sair daqui até que se cumpra a última praga. Então, ele foi nesse instante, deixa eu ver o meu vídeo aqui. Desculpa, foi o celular que apareceu um negócio ali, meu alarme tocando. Então, como eu falei pra vocês, o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele ainda não deixou sair na 6ª praga. Ele só ia deixar mesmo todo mundo sair após a 10ª praga. Por quê? Porque Deus ia mostrar os seus prodígios e a sua autoridade na terra do Egito. Como eu disse, cada praga dessa era um deus diferente que tinha no Egito. E Deus falou assim, vou acabar com essa história de deuses. Aqui Deus só eu, nem Faraó é Deus, que ele fica se pagando de Deus aí, nem Faraó é Deus, nem ele vai poder tirar essas pragas diante do povo dele que eu estou colocando. Só eu sou Deus, só eu coloco, só eu tiro. E era isso que estava acontecendo nesse instante, tá? Então agora nós vamos para a 7ª praga. A 7ª praga é chuva de pedras. Chuva de pedras é conhecido como saraiva, chuva de saraiva.
Só que a saraiva de Deus, cada pedra são pedras de gelo. Essas pedras de gelo pesam de 30 a 40 quilos cada uma. Não é pedrinha igual bolinha de gude que a gente vê caindo aqui no nosso país de vez em quando, não, né? Na região sul, geralmente chove muito granizo. Aí eles falam, nossa, olha que bolona de pedra, caiu em cima do carro, quebrou o vidro, quebrou não sei o que, acabou com a plantação. Não, a saraiva de Deus, cada pedra mede de 30 a 40 quilos. E essa praga também vai se repetir em Apocalipse, tá bom? Êxodo, capítulo 9, de 13 a 35, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 14, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibais que não há outro Deus como eu, nem em toda a terra. Eu sou Deus. E vocês vão ver agora que não existe outro Deus. Como eu, menos ainda, porque não tem ninguém igual a mim. E não existe outro Deus. Deus só o eu sou. Versículo 15. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejais destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder a ti. Quer dizer, não matei você, Faraó. Podia ter matado das pragas, podia ter matado de piolho, podia ter matado de rã, ia pegar uma infecção, qualquer coisa. Não, não matei você. Você vai ver todos os meus prodígios, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Sabe por que isso? Deus falando que o meu nome seja anunciado por toda a terra pelo Faraó? Porque lá no final, quando ele deixou o povo ir, depois da 10ª praga, nós vamos chegar lá, tudo já tinha acontecido e ele deixou o povo ir, mas ele se arrependeu. Ele mandou os soldados dele lá com milhões de cavaleiros e correr atrás do povo de novo para trazer de volta. Foi justamente quando aconteceu o milagre que Moisés abriu o mar. E o povo passou a seco, e neste instante que o povo passa a seco, o que acontece? Os egípcios também entram no mar para persegui-los. Quando o último israelita passou para o lado da banda de lá, que já estava na terra, em cima da outra metade do rio, Deus fechou o rio sobre eles. Deus fechou o mar vermelho em cima dos egípcios. Não ficou um para contar a história, diz a Bíblia. Mas sabemos que Faraó, geralmente os chefes dessas grandes batalhas, eles não entram na batalha. Eles mandam subalternos. Vai lá e ataca, vai lá e taca a flecha, vai lá e dá a cara para bater, vai lá e espeta todo mundo. E ele fica lá de cima comandando. Desce a primeira tropa, desce a segunda tropa. Foi isso que aconteceu. Faraó ficou lá dando ordem, entra atrás deles, pega eles, vai por cima, vai por baixo, pela direita, pela esquerda, e sobe, desce, não sei o que. Ficou dando a ordem, de repente o mar fechou em cima deles, morreu todo mundo, não ficou um. O único que sobrou foi Faraó. E cumpriu-se a profecia que Deus disse aqui. Você, não matei você, porque você vai espalhar a minha fama por todo mundo. Faraó, o que nós sabemos hoje, se eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês a respeito desta história, e se todo mundo naquele tempo ficou sabendo do que aconteceu, foi porque Faraó exaltou o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo, com a boca dele, contou para todo mundo o que aconteceu. E eu vejo hoje em dia, hoje aqui, estou gravando no ano de 2015, tem faculdades, e eu já vi alunos relatando, que os professores quando contam essa história e contam por cima, contam do jeito deles, eles simplesmente dizem assim, o mar vermelho naquela época, a água dava no joelho, tinha parte que dava na canela. Essa história de que cobriu todo mundo é mentirosa, isso não ocorreu. Se a água fosse mesmo na canela ou no joelho, o milagre seria maior ainda. Como é que milhões de cavaleiros e cavalos treinados para guerra, que não morriam nem se fossem furados, eles eram treinados assim, para dor, para tudo. Eles podiam ser furados, que eles nem choravam, eles se entregavam assim como sanguinários mesmo na guerra. Como é que um marzinho no joelho ou na canela, vamos falar na canela, vai. Um marzinho na canela cobre uma legião de soldados daquele jeito e mata todo mundo e não sobra um. O milagre foi maior ainda.
Então que não queiram denegrir a palavra de Deus, porque ali, como disse os magos para Moisés, foi o dedo de Deus, ok? Versículo 16, repetindo: mas deveras para isso te mantive, Deus falando para Faraó, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra pela tua boca, seu cabeça de pudim. É você que vai exaltar o meu nome, você não é Deus? Agora você vai dizer quem é o verdadeiro Deus. Você não se acha o Todo-Poderoso? Então você vai dizer quem é o verdadeiro Deus. O eu sou é o único Deus, e é Faraó que vai exaltar o meu nome na terra, disse o Senhor, e foi o que aconteceu. Versículo 17: tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Gente, no Egito é tudo seco, terra árida, não existe nem chuva. Deus ia mandar uma chuva e com saraiva, chuva de gelo? Como assim? Olha o milagre. 19: e agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Recolhe, tô avisando que vai acontecer. Vou te dar a chance, não vou matar tudo de uma vez não. Recolhe o que sobrou das outras pragas, recolhe, guarda no teu celeiro. O que tiver dentro das casas eu não vou matar, mas o que tiver fora vai cair pedra de gelo de 30 a 40 quilos na cabeça deles. Deus falando: todo homem, todo animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Você começa a me obedecer agora, eu estou te dando uma chance. 20: quem dos vossos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, porque já estava todo mundo acreditando que só o Senhor é Deus, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Você viu, até o povo de Faraó falou: peraí, até agora aconteceu tudo que esse Moisés e que esse Arão estão falando. Deixa a gente tomar providência. Ele está falando que agora se recolher não vai vir a praga sobre nós, então tá, recolhe tudo. Então alguns dos servos de Faraó, é isso que está dizendo no versículo 20, ouviram a palavra do Senhor e recolheram seus homens, seus gados para dentro da casa deles. 21: mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, que ainda ficou zoando, tá bom, uma pedra de gelo com chuva no Egito. Vai nessa. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre a terra, sobre a erva do campo, em toda a terra do Egito. 23: e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões. Se eles nunca tinham visto um trovão, aquele foi o dia. E saraiva, e fogo corria pela terra, chuva de pedra de gelo com fogo. Dá para imaginar isso? Imagina aí uma pedra de gelo com fogo em volta. Era isso que estava caindo na terra. Olha! E o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito, saraiva com fogo. Nem para nós aqui eu nunca vi isso. Pedra de gelo caindo do céu, de 30 a 40 quilos, com fogo em volta. Como assim? Era o que o nosso Deus fez. Versículo 24: e havia saraiva e fogo misturado em toda a terra, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Olha. 25: e a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, quem não guardou as coisas, lembra? Desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. As árvores não tem jeito, né? Não dá para eles pegar a árvore e guardar dentro de casa. Mas, então, acabou com todas as árvores. E com todo animal e com todo homem que ficou do lado de fora. O resto conseguiu ser salvo, tá? Em quem acreditou. 26. Somente na terra de Gósen, olha Deus trabalhando, onde estavam os filhos de Israel, não tinha saraiva. Chove em tudo quanto é lugar, em Gósen nada. Oh, Deus fiel. 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei. O Senhor é justo. Saiu da boca de Faraó. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Reconheceu, mas da boca para fora, não se arrependeu. Foi igual ao arrependimento de Judas. Judas, depois que entregou Jesus Cristo, foi se enforcar. Você acha que ele teve arrependimento? Não, ele teve remorso. E remorso não salva ninguém.
Só o que salva é o verdadeiro arrependimento e confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nessa época eles não tinham Jesus Cristo para confessá-lo como Senhor e Salvador ainda, mas eles podiam sim se render a Deus que estava em pessoa aqui nesta terra, trabalhando, falando através dos seus profetas, mandando seus sinais, mas eles não estavam fazendo isso. Mesmo assim Faraó disse, o Senhor é justo e eu e meu povo somos ímpios. Reconhece, mas da boca para fora. Tá, já sei que tem um Deus, ele estava falando para Moisés. Já sei que tem alguém maior do que eu, porque maior aqui eu era o único. Até hoje Faraó aqui era Deus, eu era o único Deus. Aparece, os outros eram santinhos, né? Os deusezinhos dele lá pra ele. Falou assim, então agora aparece um que é maior que eu, faz coisas que eu não posso combater. Até o meu corpo já tá ferido por causa dele. Tá bom, reconheço. 28. Orai ao Senhor, pois para que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Vai, manda parar tudo que eu deixo vocês ir. Que nada, estava só no começo ainda. 29. Então disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Tudo pertence a Deus, a terra, os seres humanos, os animais, tudo pertence a Deus. E Moisés estava falando exatamente isso. Vou sair, e quando eu sair da tua terra, eu vou levantar minha mão e vai cessar toda a praga. Mas você vai saber, e todo mundo vai ter que reconhecer que a terra é do Senhor. Por isso que Deus estava destruindo a terra, porque tinha o tal do Deus lá que cuidava da terra. E ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vou provar para você que não é bem assim. Versículo 30. Sim, todos saberão que ele é a terra é do Senhor. Versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Você está falando que você reconhece que Deus é Deus, que a terra é dele, que vocês são ímpios, mas eu sei que vocês ainda não reconhecem, não temem diante do Senhor. 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Eles já tinham plantado, já iam colher, e tudo que eles iam colher, aquela chuva de saraiva destruiu. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Olha, falei, não dá para levar a árvore para dentro de casa, mas eles tiveram a ideia de colocar um paninho em cima e falar o que está coberto vai ser guardado. Então Deus guardou mesmo o que estava coberto. Ó, o trigo e o centeio não foram feridos porque estavam cobertos. Tiveram a ideia de colocar um lençolzinho lá em cima da plantação e algumas coisas foram salvas. Que interessante, né? 33. E saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Lá virou deserto de novo, tá? Primeira vez que eles viram chuva foi nesse dia. 34. E vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais. E endureceu o coração, e ele e os seus servos, não só ele, mas todo mundo ficou revoltado com Moisés, com Deus. Falou, é agora... Ficou pior, o negócio tá pequeno pra esse Moisés aqui. 35. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou sair os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito para Moisés que isso ia acontecer. Faraó não vai deixar sair não, até que eu libere a última maravilha. Vamos agora para a 8ª praga. Que praga que é? Enxame de gafanhotos. Olha o Deus gafanhoto lá caindo por terra também. Êxodo, capítulo 10, versículo de 1 a 20. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, vá a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer os meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos. Todo mundo ficou sabendo através de Faraó o que aconteceu, hein? E disseram-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. 4. Porque se ainda recusares deixar ir o povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos. 5. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante do que escapou, e o que ficou da saraiva também comerão toda a árvore que cresce no campo. Quer dizer, cobriram lá, para obedecer uma ordem de Deus, o que foi coberto da plantação, não, a pedra não destruiu, a saraiva não destruiu, mas os gafanhotos vão comer até o que foi coberto dessa vez. Dessa vez não adianta cobrir, os gafanhotos vão comer tudo. 6.
e encherão as tuas casas e todos os seus servos, as casas dos seus servos, todos os egípcios, qual nunca viram os teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que acharam na terra até o dia de hoje. Podia ter tido alguma praga de gafanhoto lá, mas igual essa, a praga de Deus, a praga do Egito, nunca houve, Deus estava dizendo. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem há de nos ser por laço? Até quando esse Moisés vai ficar se metendo na nossa vida, fazendo armadilha pra gente? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus, ainda que não sabes que o Egito está destruído? Os servos do faraó falando pra ele: até quando a gente vai ter que ficar aguentando essas afrontas? Deixa logo eles ir embora. Mas Faraó não queria ouvir. É assim mesmo, né? O governante não escuta o povo. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e disseram-lhe: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Faraó mandou chamar de volta e falou: chega mais, eu vou deixar vocês ir, mas me dá uma lista aqui. Quem vai? Vai 10 homens, vai 5 mulheres, vai 2 boi para você matar lá pro seu Deus, vai quem? Aí Moisés falou assim, versículo 9: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Você está querendo saber que meia dúzia que vai? Não. Vai jovem, vai velho, vai mulher, vai ovelha, vai tudo. Nós vamos sair em comboio. Todo mundo vai sair da terra do Egito, não vai ficar um. E olha só. Aqui, não sei se é aqui que fala da unha. Tem uma hora que ele fala assim: nenhuma unha vai ficar aqui. Versículo 10. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, vós e os vossos filhos, e orai e olhai que há mal diante da vossa face. Versículo 11. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E expulsaram da presença do faraó. Falou: leva todos os homens. Moisés falou: vou levar tudo. Ele falou: não, leva todos os homens, porque ainda querendo dar ordem. Tá bom que ia só os homens. 11. Não, 12 agora. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a saraiva. Dessa vez não vai escapar nada. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Dessa vez vem um vento oriental, porque para tirar ele vai mandar o vento ocidental, tá? Então vem um vento oriental todo aquele dia e aquela noite. Então soprou um vento, tipo um furacão, todo dia e toda noite, coisa que também lá não tinha. Não tinha nuvem, não tinha chuva, não tinha nada. Agora há vento todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Versículo 14. E viram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre os termos da terra do Egito. Tão numerosos foram, que antes desses nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Até hoje, se tiver uma praga de gafanhoto por aqui, jamais vai ser igual a praga do Egito. Lá houve a praga, lá ficou tudo escuro, lá teve tanto gafanhoto que nem depois daquilo haverá outra praga como essa na terra, diz a palavra do Senhor. Versículo 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva, e não ficou nada verde sobrou de nenhuma das árvores, nem a erva do campo em toda a terra do Egito, nada verde ficou lá. 16. Então Faraó se apressou em chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Vai, de novo, admito, pequei, tô acabando com tudo. Como é que o Egito vai ficar agora todo despojado? Não, olha, pequei, assumo. Agora peço que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que orais ao Senhor vosso Deus e que tire de mim somente esta morte. Não aguento mais, gafanhoto também não. Ele não devia gostar de gafanhoto de jeito nenhum. Como ele não gostava da rã, tira logo. Fez com o gafanhoto, tira logo. E saiu da presença de Faraó, o Moisés, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental dessa vez, fortíssimo.
um furacão do vento ocidental, o qual levou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Deus manda no coração do homem que ele quiser. Pôs a mão no coração de Faraó e põe a mão no coração de qualquer um de nós. Quando nós oramos e fala assim, ai, sei lá, meu filho, meu marido, tem o coração duro, não vai aceitar Deus. Deus está no controle de tudo e Ele faz se converter na hora que Ele quiser, no tempo dele, do jeito dele. Deus tem o coração do homem na mão dele e Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quiser. Ele teve o poder de endurecer o coração de Faraó, Ele tem o poder também de endurecer e de amolecer o coração de qualquer ser humano aqui nesta terra, tá bom? Nós vamos para a nona praga, tá acabando! Qual é a nona praga? Trevas sobre o Egito. Essa treva também vai se repetir no trono da besta futuramente em Apocalipse, tá bom? Êxodo, capítulo 10, versículo de 21 a 29, a nona praga. 21. E disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. O que é uma treva que se apalpa? Não é só ficar escuro. Fecha o seu olho aí e fica tudo escuro, mas você não tá sentindo nada, você passar a mão assim tá livre. Trevas que se apalpem ia aparecer igual uma gelatina no meio dele, sabe? Ia ficar tudo escuro, ia passar a mão assim, ia bater em alguma coisa. Ai, que é isso aqui? Que nojo, que é isso? É, tá batendo, tá? Trevas que se apalpem, você consegue pegar nas trevas de tão densa que é. Igualzinho a praga do Apocalipse. Vê aqui no meu canal o vídeo aí das pragas, das taças, das trombetas do Apocalipse. Eu falo sobre essa praga lá também. Então, trevas que se apalpem sobre toda a terra do Egito. 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e trouxe essas trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 23. E não viu um ao outro. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Quer dizer, não dava nem para levantar da cama. Você não sabia nem para que lado que você estava indo. Não conseguia um enxergar o outro. Mas na terra do povo de Deus, tudo maravilha. A luz brilhava lá, sol só para eles. 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide e servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas e também as vossas crianças. Tá, vou liberar mais um pouquinho. Vai você, vai sua mulher, seus amigos, quem você quiser. Mas suas vacas, suas ovelhas, vai ficar tudo aqui. Moisés, porém, disse, tu não darás tu também darás em nossas mãos os sacrifícios e holocaustos, o que ofereceremos ao nosso Deus. Ele estava falando, não só vai sair também as minhas ovelhas, como você, Faraó, ainda vai me dar boi, ainda vai me dar gado para eu oferecer para o meu Deus lá. Você está pensando o quê? Desse jeito, Moisés ainda era petulante. E petulância diante de Deus é a melhor coisa. Você fala com autoridade quando o Senhor te manda. Moisés estava falando exatamente isso. Está pensando o quê? Vai ficar meu gado? Não vai ficar meu gado? Coisa nenhuma. Eu falar uma palavra boba. Coisa nenhuma. Vou sair com todo mundo, ainda vou levar o teu gado, porque você vai me dar oferta para me dar pro meu Deus. E versículo 26 que eu falei da unha, ó. E também o vosso gado, também o nosso gado, há de ir conosco. E nenhuma uma unha nossa vai ficar aqui. Vai todo mundo, fica liberando metade não. Primeiro vai o homem, depois pode ir o homem com a mulher, depois pode ir com um pouquinho de gado, não. Vai todo mundo, com mulher, com criança, com jovem, com velho, com nossos gatos, com tudo que nós tivemos, ainda vamos levar tudo que vocês têm aqui com a gente. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A gente não sabe o que Deus vai pedir pra gente. Então eu vou levar tudo. O que eu usar lá, beleza. O que eu não usar, trago de volta. Entre aspas, porque ele já sabia que ele ia embora direto. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não os deixou ir. Faraó está na mão de Deus. Qualquer um está na mão de Deus. 28. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim. Guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerá. E Faraó ficou nervoso. Some daqui. Já. E toma cuidado para eu não te ver em lugar nenhum. Porque se você olhar pro meu rosto em qualquer lugar que eu tiver, se você não mudar de calçada quando eu passar, se eu estiver lá tomando meu banho de sol, se aparecer lá de novo, você vai morrer. Ele falou para Moisés.
29. E disse Moisés, bem disseste, e nunca mais verei o teu rosto. Você tá pensando que é você que tá dando ordem em mim, filho? Não vou ver teu rosto mais porque eu vou sair daqui com honra. Não é porque você tá mandando, é porque o meu Deus disse que assim será. Nos capítulos 11 e 12 do próprio capítulo, no próprio livro de Êxodo, Deus institui a Páscoa e ele anuncia a próxima praga. Porque Deus fez assim. No final da 9ª praga, ele anunciou qual seria a 10ª praga, que seria o quê? A morte dos primogênitos. Dos primogênitos do Egito, porque o povo de Deus não era atingido, né? Mas Deus falou assim, esse povo que vai sair daqui agora, eu preciso fazer uma aliança com ele. Já falei com vocês em outros vídeos a respeito da aliança de Deus. Deus, ele faz aliança com os teus servos, faz aliança com os seus filhos. Quem anda com Deus, só anda com Deus porque tem aliança. Quem não tem aliança com Deus, não pode andar com Deus. Então Deus falou assim, vou fazer uma aliança com vocês. Vocês a partir de agora vão se consagrar a mim, todos que vão sair do Egito, porque eu vou lançar a última praga e na última praga o faraó vai deixar ir. Todo mundo podia falar, já nem acredito mais. Não, era Deus que estava dizendo. Ele falou assim, são 10 pragas. Na última, eu vou deixar, faraó vai deixar todo mundo sair. E eu vou lançar a última agora. Então, antes de sair, vocês vão celebrar a Páscoa. Eles não sabiam ainda o que era essa Páscoa. Deus instituiu a Páscoa naquele instante. E aí ele falou assim, ó, naquele momento, ele falou assim, vocês vão pegar um cordeiro, vão tirar o sangue dele, e tinha modo correto como matar o animal, já falei com vocês em outros vídeos a respeito disso. Vão tirar o sangue, vão pegar um isopo, que é um isopo, uma bucha, tipo uma bucha dessas vegetal que a gente tem hoje. Hoje se usa mais pra beleza, esfoliar a pele, aquela bucha vegetal, sabe? Que dá nos matos assim. Pegar o isopo e vão molhar o sangue e vão passar nas janelas das casas, nas portas, nas vergas das portas. Hoje nós chamamos de batente, mas naquela época era verga. Então a gente fala ainda na verga da porta, na verga da janela, entendeu? Vocês vão passar na verga da porta e onde esse sinal estiver, você verá para quem obedece a Deus. Aonde esse sinal estiver, tem que ter submissão. Quem está diante de Deus, quem tem aliança com Deus, quem tem aliança com Deus, tem que ter submissão. E aí Deus fala assim, vocês vão passar esse sangue na verga da porta e onde este sangue passar, a 10ª praga não vai entrar, porque eu vou mandar o anjo destruidor e vou matar todos os primogênitos do Egito. Por quê? Porque os primogênitos eram considerados também deuses. E o primogênito do faraó também seria o próximo deus, quando aquele faraó morresse. Então, Deus falou assim, a próxima praga, não estou despojando todos os deuses do Egito? A próxima vai ser o Deus de carne deles, que eles julgam ser Deus e não é coisa nenhuma. A próxima praga, vou matar todos os primogênitos, todos aqueles que teriam sucessão na linhagem de querer ser Deus. Deus aqui só eu. Então a próxima praga é essa, estou anunciando qual é a praga e vocês, meu povo, se protejam. Quando vocês saírem daqui, essa Páscoa estará instituída, vocês vão começar um novo calendário. Vai começar janeiro a partir do dia que vocês saírem daqui. Vocês não vão mais viver nem calendário dos egípcios. Vou dar um novo tempo para vocês. O dia que vocês saírem daqui, ao 14º dia do mês de janeiro, vocês vão celebrar essa Páscoa durante todos os anos até o fim da humanidade. E hoje já nem se celebra mais Páscoa desse jeito, né? Nossa Páscoa de hoje é comer ovinho de chocolate, que o coelhinho botou. Desde quando que coelho bota ovo, não sei, ainda mais de chocolate. Mas enfim, comércio. Mas a Páscoa é para isso, era para celebrar a saída do povo de Deus do Egito. Hoje também os valores estão trocados. Celebram a Páscoa porque diz que é a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Nada a ver. Ele aproveitou isso depois, porque onde ele morreu foi justamente na festa da Páscoa. Mas a Páscoa é para adorar a Deus e lembrar de todas as maravilhas que ele fez o povo viver, ok? O povo dele, e que hoje essa herança passou para nós através de Jesus Cristo, tá? Então, passando isso, como eu disse, que está lá no capítulo 11 e 12, Deus anuncia tudo isso, diz como é que vai ser e diz a próxima praga. A próxima praga é a morte dos primogênitos. Eu vou colocar uma fotinha para você agora, para quem não entendeu a respeito da verga da porta, que eu falei, né, vai passar o sangue para o destruidor não entrar, no versículo, ó, no capítulo 12, de Êxodo, tá? No versículo 23, vou ler para vocês, 22, ó, 22 e 23. Então,
Deus falando, né? Então, tomai um molho de sopo, já falei pra vocês, a buchinha, e molhai no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta. E ambas as ombreiras e do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta pra fora amanhã. Tá? Passou o sangue, ninguém põe o pé pra fora. Olha a obediência aí. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando ver o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Vai fazer isso só com os filhos dos egípcios, tá? E aí eu coloco a foto aí para vocês agora, dá uma olhadinha. Então, aí no versículo 28 fala assim: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como Deus ordenara a Moisés e a Arão. Obedeceram em tudo, tá bom? Vamos entrar agora finalmente na 10ª praga, que é justamente a morte dos primogênitos do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo de 29 a 40. Versículo 29. E aconteceu à meia-noite, tudo é à meia-noite, né? Até história de terror, à meia-noite. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava sobre o seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais também. 30. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, que havia grande clamor no Egito, porque não havia uma casa onde não houvesse um morto. 31. Então chamou Moisés a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do Então chamou a Moisés e a Arão de noite. Então foi Deus chamando. Moisés e Arão de noite disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e ide e servi. Ah não, aqui era o faraó falando. Agora que eu entendi. O versículo 31, ele diz assim, ó, porque o faraó fala no 30 que ele levantou e foi ver o grande clamor que tinha. Então ele foi lá e acordou Moisés e o Arão, e aí ele falou assim: levanta agora, pega o seu povo e sai da minha terra, não quero mais ver a cara de vocês. Aí no versículo 32, levai também as vossas ovelhas, as vossas vacas e tudo que você falou que queria levar. Ide e abençoai também a mim. Por favor, pede para pelo menos não me matar. Deus já ia fazer isso, né? Você que ia levar a notícia, faraó. Como é que Deus ia matar você? Não ia. 33. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Saiam daqui já. Começaram a expulsar eles de lá. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas e as suas roupas sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios joias, prata, ouro, roupas. Saíram de lá pedindo tudo. E o povo foi dando tudo. Porque eu falei assim: vocês vão sair daqui agora? Vamos. Então pega tudo que vocês quiserem. Tá demorando demais pra sair, pega logo, pega o que você quiser, pega, vai pegando. Ah, posso pegar 2 desses? Não, pega 3, pega 4, pega tudo, o importante é que você saia daqui logo, eles falavam pra eles, entendeu? E o Senhor deu tudo o que eles queriam, deu graça aos olhos dos egípcios sobre o povo dele, e eles lhe davam tudo o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Despojar é levar tudo, deixou o Egito pobre, saíram de lá riquíssimos. Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos e as mulheres e o gado. Então 600 mil homens, se todos fossem casados, mais 600 mil mulheres, mais as crianças, mais o gado. Olha o número de gente que saiu, e sendo que quando eles entraram lá, eles entraram em 70 pessoas. Quando eles entraram lá, eles entraram em 70. Agora 600 mil só de homem, a pé. Fora os que ainda iam montado em gato, que devia ser velho, criança e mulheres, né? 38. E subiu também com eles muita mistura de gente. Que muita mistura de gente? Aqueles egípcios que eu falei pra vocês, que também acreditaram na palavra de Deus e começaram a evitar as pragas. Cobria lá sua arvorezinha, sua plantação, falou assim: esse Deus é de verdade, vamos começar a ter medo dele.
está acontecendo tudo que ele estava falando, e as pessoas começaram a crer em Deus ali no Egito. Então saiu com eles também muita mistura de gente, não só hebreu saiu do Egito, mas também muita gente que se converteu a Deus quando viu os sinais. E muita gente também lá vendo os sinais não se converteram. É isso que vai acontecer aqui também no Apocalipse, né? Principalmente nos 7 anos da besta aqui na terra, nos 7 anos após o arrebatamento, que Jesus arrebata a igreja, vem 7 anos de tribulação aqui com a besta, e vão ver a besta, vão olhar para o olho do diabo, para o olho do capeta, e não vão se converter. Aqui é a mesma coisa. Olharam, viram os 10 sinais, até o primogênito de todas as casas morreram, e eles não se converteram. Mas uma grande multidão, uma grande mistura de gente também saiu com eles. Uma grande multidão de gado, de bois, de ovelhas e de pessoas também foram junto. Creram no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Eu Sou que estava lá se apresentando, eles creram e saíram também com eles. Vou ficar nesse Egito nada? Já foi tudo destruído, não dá nem para viver mais. E agora ainda vou ficar aí escutando o faraó, vai colocar, não vai ter mais escravo, a escravidão vai vir pra cima de quem? Pra cima dos pobres. Vou embora junto. 39. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Deus falou, tira o fermento. Esse negócio de fermento na massa era coisa dos egípcios. Deus falou comigo, vocês não comem fermento. Porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter nem prepararam comida. Eles saíram de lá tão rápido, foram expulsos depois disso. E aí não deu tempo nem deles fazer comida, então foram fazendo durante o caminho, tá? E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aí eles partiram rumo à terra prometida. E aí tem uma longa história ainda, né? Porque eles ficaram lá, era para ser rapidinho a viagem. Tem historiadores que dizem que essa viagem faria-se mais ou menos em 30 dias, se fosse caminho reto. Mas aí Deus tinha outros planos e eles murmuraram e aí receberam a sentença de 40 anos. Qualquer hora a gente fala sobre isso, tá? Então terminou aqui a 10ª praga. Não falei que o vídeo ia ficar longo, por isso eu tive que dividir em 2. Então assista também o primeiro para ver as primeiras 5 pragas. Então agora nós vamos recapitular todas as pragas, tá? É rapidinho. Primeira praga, as águas do Nilo transformam-se em sangue. Segunda praga, rãs por toda a terra do Egito. Terceira praga, piolhos infestam a terra. Quarta praga, enxames de moscas infestam toda a terra do Egito. Quinta praga, os rebanhos foram atingidos por uma peste. Sexta praga, úlceras infectam os egípcios. Sétima praga, chuva de pedras destrói os campos dos egípcios, mas não a terra de Gósen, a Saraiva que eu falei para vocês. Oitava praga, um enxame de gafanhotos infestou a terra. Nona praga, trevas cobriram a terra, trevas tão espessas que não dava nem para levantar da cama. 10ª praga, os primogênitos de todas as famílias dos egípcios morreram. Beleza? Conheceu comigo então as 10 pragas do Egito e viu o poder que Deus tem. Como eu falei para vocês, a partir daí, depois que Faraó deixou eles saírem, mas Faraó ainda foi perseguir eles para tentar trazer de volta. E aconteceram grandes milagres, o Mar Vermelho abriu, eles passaram a seco. E na hora que o faraó mandou o exército dele entrar atrás para pegar o povo de Deus, fechou o mar, morreu todo mundo. E o próprio faraó ainda teve que voltar e contar tudo o que aconteceu e ainda dizer, esse Deus era Deus de verdade. Não conseguimos detê-lo com a nossa magia, com nossos encantamentos. Janes e Jambres, que eram os 2 mágicos que estavam lá exatamente diante de Faraó, não puderam nem fazer milagrezinho parecido. O sangue ainda eles conseguiram, né, no primeiro milagre, mas eles fizeram lá uma aguinha com groselha vermelhinha, não era sangue, sangue só Deus produz, e o resto eles nem conseguiram imitar. Então, olha, a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, como os próprios magos disseram, isso é o dedo de Deus. É impossível de fazer igual, é impossível de deter. Deus está contra nós, Faraó, deixa esse povo embora. E aí eles foram mesmo, isso é uma outra história para um outro vídeo, tá bom? Então, como eu disse, a título de conhecimento, estão aí para vocês as 10 pragas do Egito. E eu volto em breve, tá bom? Com outro vídeo para vocês, para ensinar mesmo. Para ler muito com vocês, para conhecer a palavra. Para não vir depois uma historinha de televisão aí contar mais ou menos. Contam mais história de gente que nem tá relatado na Bíblia, fica inventando personagem para dar conteúdo para a história. Desde quando que história de Deus precisa de conteúdo inventado?
História de Deus é assim, é Bíblia. É ler versículo por versículo e ver realmente o que aconteceu. E o que aconteceu foi o que está na Bíblia, foi. Então, beleza. Deus saiu vitorioso mais uma vez e provou que só Ele é Deus. Ele disse, eu sou o que sou. O eu sou está te enviando, Moisés. Você disse para ele que o eu sou está diante de vocês. Então, o que mais que a gente quer com um Deus maravilhoso desse? Não, é sombra e água fresca, entendeu? É servir a esse Deus mesmo, fazer alianças com Ele, viver mesmo na multidão de bênçãos que Ele tem para nós. Estamos na época da graça. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja aqui no meu canal o vídeo de confessar Jesus, você vai entender por quê. Porque só o sangue de Cristo salva. Porque só tem um Deus. Porque só Jesus pode salvar. Você vai entender direitinho e você vai ver que realmente Deus tem sempre razão. Em tudo que Ele faz, Deus tem sempre razão. E o coração, não importa de quem, o coração do mais alto rei, do mais alto presidente, do mais alto governador, não importa, da mais alta autoridade, está nas mãos de Deus. Veja também o meu vídeo sobre as autoridades, tá? Toda autoridade foi instituída por Deus. Quem manda aqui é o Senhor Jesus. Nós estamos passando por um período de muita luta, de muita crise, principalmente no Brasil, mas tudo já estava profetizado. Tem que ser assim, vai se cumprir a palavra do nosso Deus para essa nação e logo, logo Jesus Cristo está voltando e arrebatamento e tem tudo isso também de vídeo aí já no meu canal, tá bom? Fica na paz de Cristo, eu volto em breve, ó. Beijo da pastora para todo mundo, tá? Fica com Deus.